Viemos estudando as mensagens diárias do mês de abril de 2016. Em uma primeira etapa, nos inspiramos no exemplo de São Francisco de Assis, que nos deixou um grande impulso para o nosso caminho espiritual. E hoje prosseguiremos aprofundando as palavras de São José. Dessa vez, será o nosso próprio exemplo a nossa inspiração. Na primeira mensagem que estudaremos hoje, aqueles de nós que estão há um tempo trilhando o caminho da oração, com o coração aberto, poderão ver escrita a própria história, o que nos trará uma esperança, pois se tudo se cumpriu tal qual São José nos disse, isso significa que se seguirmos pacientemente, chegaremos à meta final que Ele nos propõe. Para compreender melhor, vamos dar início ao estudo de hoje, deixando que nosso coração adentre mais fundo nas palavras de São José. No dia 5 de abril de 2016, São José nos entregou essa mensagem que descreve o nosso caminho de oração e transformação e nos traz uma certa calma de que tudo o que vivemos, ainda que seja uma prova difícil, está dentro do que temos que viver. Com essa forma tão simples que Ele tem de nos mostrar a realidade, vamos fortalecendo a nossa confiança. E se ainda não estamos diante do que Ele diz, quando chegar esse momento, estaremos mais prontos. Ele começa a mensagem dizendo: o coração que ora, ainda que não saiba fazê-lo, vai descobrindo aos poucos os poderes da oração. Para os que estão começando no caminho da oração, com essa frase, os animamos a seguir adiante, não importando se não sabem fazê-lo, se não a sentem ou se não vivem experiências extraordinárias e transcendentais quando oram. A oração é um instrumento misterioso que, por ser simples, constrói a simplicidade dentro de nós. Mas isso não significa que ela não nos leve a horizontes mais amplos. Muito pelo contrário, a oração nos revela os mistérios da vida crística, de uma vida em Cristo, que se constrói com base na simplicidade, na humildade, no amor. Vamos então seguir com a mensagem e ver como essa transformação vai se dando, quase sem que percebamos. Quando buscamos uma vida de oração, já é o sinal de que a nossa consciência está pedindo algo diferente de tudo o que o mundo nos oferece. Vamos percebendo que a vida comum por si só não nos preenche. Pode ser que não saibamos bem o que é que nos falta. E como sempre vemos que aqueles que têm um caminho espiritual ativo geralmente têm uma fortaleza que não se encontra na vida comum, vamos procurando o nosso caminho, a nossa forma de viver essa espiritualidade. Hoje em dia, sobretudo na consciência da juventude, há um certo preconceito em relação às religiões, às expressões religiosas, mas ao mesmo tempo, o planeta sinaliza que se os corações não encontram uma fortaleza que lhes dê sentido, não haverá como suportar estes tempos. E esta fortaleza, por experiência própria lhes dizemos, encontra-se em Deus. Então, como uma forma de nos animar para dar a esse passo, a adentrar numa vida orante, São José nos diz: primeiro, vocês orarão com uma única saída para a ilusão permanente na qual a consciência humana está imersa, em sua maioria. Em seguida, encontrarão a paz e orarão por vocês mesmos, por seus amigos e familiares. A própria oração abrirá suas consciências para a realidade planetária. Assim, vocês já não dedicarão todo o tempo a si mesmos, mas também aos mais necessitados. Aqui, a oração os impulsiona ao serviço. Quando começamos a orar, o ato da oração vai nos transformando,
vai retirando de nossa consciência certas capas de ilusão, vai nos transmutando, retirando de nós aquelas coisas que nos impediam de ver a vida como ela é. É como se nossos olhos já não estivessem turvos, mas sim limpos, e passamos a ver as mesmas coisas de uma forma diferente. Nosso coração vai ficando sensível ao amor, no sentido de um amor que provém do coração de Deus e que pouco a pouco se expande. Como Deus ama todas as coisas e todas as criaturas e padece com elas tudo o que elas padecem neste mundo, em todos os seus níveis, nosso coração começa a sentir uma necessidade de ajudar ao próximo, porque ainda que não percebamos, é Deus mesmo que está despertando dentro de nós e nos chama a amar como Ele ama. Então, por isso, vamos vendo de uma forma diferente nossos amigos e familiares. Podemos nos abrir para compreender melhor aqueles que estão ao nosso lado e não apenas cobrar deles que sejam da forma como nós queremos. Essa própria abertura para compreendê-los vai fazendo com que eles observem que algo está diferente e despertem um interesse pela vida espiritual. Então, aos poucos, tudo vai se transformando ao nosso redor, sem necessidade de impormos nada ou querermos convencer ninguém de que o que vivemos é bom. Essa compreensão e esse amor vão se expandindo e também já não podemos ver o mundo da mesma forma. Saímos às ruas e já não podemos ignorar um irmão que passa fome, que dorme ao relento. Pode ser que não tomemos uma iniciativa imediata, mas aquilo fica ressoando dentro de nós e nos chama, às vezes como um sussurro, outras vezes como um grito interior, a fazer algo mais por nosso planeta. Se damos ouvidos a essa voz interior e deixamos que nosso coração não se detenha e siga nesse caminho de expansão, encontramos uma nova realidade também dentro de nós. Se permitirmos, a oração cria um vínculo pessoal com Deus, algo que pode parecer infantil ou emocional para aqueles que não o sentem e não o vivem, mas que é real e profundo para aqueles que se abrem a ser transparentes diante de Deus e no silêncio do coração criam um diálogo com Ele. Aos poucos, esse diálogo se aprofunda e, como um sentir ou uma experiência que talvez não possamos explicar, o Criador vai nos revelando realidades sublimes e aqui nos vemos diante de um novo e definitivo passo, como São José nos disse. Passo a passo, a oração os unirá um pouco mais às realidades sublimes, onde habita a consciência divina. Apesar de saberem que tudo que sentem e vivem é real, o mundo interior aqui encontrará muitos conflitos com a vida externa, pela discrepância e muitas vezes pela não coerência com o que vocês vivem interna e externamente. Aqui serão impulsionados a grandes mudanças nas suas próprias vidas e deixarão de fazer muitas coisas que já não têm sentido, para se dedicarem a outras que os aproximarão um pouco mais daquilo que vocês vivem no seu próprio interior. Seguindo esse caminho, vocês se tornarão boas pessoas, bons servidores e até bons consagrados, mas, apesar de tudo, a realidade material de suas consciências e o mundo interior buscará sua expansão. Outra crise entre o que vocês vivem interna e externamente se dará, chamando-os a um passo ainda mais profundo, uma transformação não só nas suas personalidades e nos seus estilos de vida, mas também nas suas consciências. Aos poucos, serão convidados a reconhecer
a verdade sobre si mesmos e, compreendendo-se melhor, que sejam consequentes com o que já sabem. A transformação da consciência. Aqui chegamos a um ponto que nos custa muito, porque ainda nos é desconhecido, é algo imaterial, às vezes invisível. Transformar a consciência de verdade é uma tarefa entre nós e Deus, porque podemos aparentar muitas coisas, parecer dar muitos passos, mas o que está dentro de nós é o que dita o grau de nossa evolução. É o amor verdadeiro que há em nossa consciência, nossa adesão a um plano divino que transcende as formas e a compreensão humana. Quando estamos entusiasmados na nossa transformação e cheios de um fogo que nos leva a seguir adiante, temos coragem de mudar muitas coisas. Mudamos nossos hábitos, mudamos de casa, de bairro, mudamos de vida. Talvez vamos morar em uma comunidade luz como o símbolo mais alto de nossa aparente transformação. E tudo isso nos ajuda e é uma forma de nós sentirmos que estamos fazendo alguma coisa. Mas a transformação em si está um pouco mais além. E de repente não tenhamos que estar em uma comunidade luz ou com um hábito dentro de um monastério para vivê-la. A transformação da consciência fala sobre olhar para dentro e reconhecer o que somos, tanto nossas misérias como virtudes, reconhecer tudo o que recebemos, o que sabemos, as graças que temos em nossas mãos e tomar uma decisão entre nós e Deus de ser diferente, ser verdadeiro, corresponder a tudo isso que Ele nos dá. É sobre dizer que não quando estamos diante do julgamento, da falta de amor e de fraternidade, da mentira, do erro. Estejamos nessa situação em nossa casa, em nosso trabalho ou em uma comunidade luz, não importa o ambiente. Estamos falando de algo dentro de nós que estará conosco onde quer que estejamos. E é também sobre dizer sim, quando Deus nos chama a dar um passo a mais, a perder o medo, a pedir perdão, se reconciliar, a amar com plenitude, a se render. A verdade sobre nós mesmos não revela apenas misérias, revela-nos também virtudes e dons que Deus colocou em nossa consciência desde o princípio. Então se trata de reconhecer tudo, de encarar as misérias, mas descobrir as virtudes que estão aí para nos ajudar a transformar e limpar esse lodo interior. Quanto maior seja o passo interior que damos, maior provas vamos enfrentar, maiores desafios, maiores esforços seremos chamados a viver. Mas o próprio caminho de oração nos revela que a transformação não se dá sozinha ou simplesmente pela nossa própria força. Quando caminhamos, Deus sempre vem ao nosso auxílio, com leis superiores nas quais adentramos quando vivemos a sua vontade. Estaremos sob a atuação de impulsos, como a graça e a misericórdia. Com tudo o que vivemos neste mundo, apenas o fato de que tenhamos despertado para escutar e seguir um chamado superior, já nos fala sobre a atuação da misericórdia em nossas vidas. E São José, em suas mensagens, também nos leva a compreender que todos esses impulsos que vivemos e tamanhas graças que recebemos, e inclusive o nosso próprio esforço para dar novos passos, não devem ser apenas para nós. À medida que despertamos e compreendemos essa ciência da vida espiritual, percebemos que tudo o que fazemos é por um plano maior, pelo planeta, pela humanidade como um todo. No dia 6 de abril de 2016, São José nos diz: para que outras almas despertem, devem ser e viver o que já sabem.
depois de haverem sido filhos da divina misericórdia, vocês agora devem vivê-la e multiplicá-la, propagando esta misericórdia no planeta. Quando São José nos fala sobre ser misericordiosos, depois de termos recebido a misericórdia, fala-nos de um passo muito maior do que imaginamos. E lendo o trecho seguinte da mensagem do dia 6 de abril, podemos compreender melhor. Ele disse: muitos se creem misericordiosos, mas a maioria está apenas no caminho desse discipulado da divina misericórdia. Porque lhes digo, filhos, que para expressarem a misericórdia mesma, vocês devem ser como o Criador, que entregou o melhor de si para ser destruído e rejeitado pela humanidade, apenas para seguir dando oportunidades às suas criaturas de aprenderem sobre o amor. Que desafio, não? Será que estaremos verdadeiramente dispostos a isso? Se estamos escutando essas palavras, é a isso que somos chamados hoje. Em um mundo no qual aprendemos a não suportar quando somos contrariados e a lutar com unhas e dentes pelo estabelecimento da nossa vontade, mantendo firme nosso orgulho, nossa autoafirmação, ser chamados a algo assim é verdadeiramente um grande desafio. Mas ao longo dos séculos, aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo não encontraram outro exemplo senão este para viver. Ao longo de toda a nossa evolução neste mundo, houve seres que foram como ponta de lança, rasgando os véus da condição retrógrada da humanidade. Isso em todas as religiões, como um crescente grau de amor. Vemos Moisés vivendo a obediência e instituindo as leis de Deus na terra. Vemos Buda vivendo a renúncia e iluminando a condição humana através da compaixão. E vemos o ápice dessa evolução do amor com Cristo, entregando tudo por amor à humanidade, à criação. E nesse caminho de evolução não terminou. Nós somos chamados a renovar a criação de Deus. Isso não significa ser maior ou melhor do que Cristo. Não é sobre isso que estamos falando. É sobre viver o que Ele nos ensinou e fazer vida e carne o que Ele nos disse. Porque Ele mesmo profetizou que os que viriam depois dele fariam coisas maiores do que as que Ele fez. E quem serão esses? Será que nos consideramos parte dessa profecia de Cristo? Temos essa aspiração a ser Sua palavra viva? Vamos ficar com essa inspiração e quando estivermos diante de uma humilhação, de uma prova de rejeição, de desamor, de negação, olhemos para o alto e digamos: Senhor, ajuda-me a imitar os Teus passos, ensina-me a amar, faz de mim Tua palavra viva.